5 grandes diretores do cinema, consagrados, elogiados, colocados no pedestal. Então, eles não têm defeitos, né, galera? Ou pelo menos eles não têm defeitos graves, não é? Será? Não é isso, galera do Pântano Pop. Vocês já viram que o negócio aqui vai ser polêmico até pelas fotos que o Evandro e eu temos aqui, ó. Tô aqui com o De Niro e com Martin Scorsese, Evandro com Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Vamos falar aqui de 5 diretores que são considerados os melhores em épocas diferentes, mas que pouca gente fala que eles têm também questões a serem discutidas na sua maneira de fazer filme, que pode não ser tão bacana assim. Vamos discutir quais são? Vamos lá. E o primeiro da nossa lista aqui é um dos queridinhos da atualidade, tá? O diretor canadense Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve, para poder, a galera que vai querer discutir se é Denis Villeneuve, se é Denis Villeneuve. O Denis, lá de Vila Nova, ele é um diretor de filmes importantes, recentes. Volta e meia tem um projeto novo. Agora tem os 2 remakes de Duna, que foram feitos nos anos 80 pelo falecido e consagradíssimo e fracasso David Lynch, que eu particularmente não vi. Mas eu tenho algumas coisas com o Vila Nova aí que eu acho que eu não sou um profundo conhecedor da filmografia dele. Vou deixar para o Evandro falar um pouco mais. Mas tem uma coisa que eu detectei em alguns filmes dele que me incomodaram muito. Tem uma misoginia. Aliás, isso é uma coisa de alguns diretores aqui da lista. Uma misoginia em algumas coisas dele. O Blade Runner 2049 é um filme extremamente misógino, na minha opinião. Tem gente boa que discorda de, não, que isso, tá louco, não. Aí argumenta que, não, mas o próprio Blade Runner original tem uma coisa misógina. Que é o filme da década de 80, né? Não sei se ele precisava ser tão misógino, aquele prazer de mulher explodir, né? Aliás, eu tenho 2 diretores aqui da lista que têm prazer em ver mulher explodir, mulher apanhar, mulher... Enfim. Isso me incomoda nele. O que você tem a dizer do nosso Denis Villeneuve aí, né? Como você, eu não vi os Dunas, né? Os novos, né? Os remakes do Duna são muito elogiados. Mas, assim, 3 filmes dele que mais me chamaram a atenção, que é exatamente o Blade Runner 2049, que você já citou, Os Suspeitos e o filme A Chegada, né? Então, desses 3 filmes, tem uma característica dele que é comum aos 3, são 3 filmes bem diferentes, mas o que é comum é uma frieza, né? E eu nem estou falando nenhuma novidade aqui, né? Tem gente que tem muito mais voz do que o nosso canal aqui, que considera também que ele é um diretor, que os filmes dele são frios, quase aquela coisa de laboratório, né? De aquele ambiente esterilizado, né? Então, os filmes dele é como se fosse ele ali no laboratório, tudo esterilizado, tudo livre de bactérias, de vírus. As bactérias e os vírus seriam aí as emoções, né? Então, vamos tirar aqui essas pragas e vamos deixar a coisa pura aqui, sem essa contaminação. Como ali nos Suspeitos tem grandes atores, como o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, eu acho que esses 2 caras, principalmente, eles conseguem, e o Paul Dano também, são 3 grandes atores, embora o nosso amigo aqui não concorde muito com o Paul Dano, Vamos né? falar isso dele. Então eles acabam trazendo alguma emoção para o filme, apesar do Denis Villeneuve, né? Não é com a ajuda dele, é apesar dele, né? Então eu acho que assim me incomoda bastante essa frieza, né? A emoção humana é um material primordial do cinema, né? E o cara se afastar disso. Falando em diretor frio, o próximo da nossa lista, eu também acho que é muitas vezes um cara um tanto frio na maneira como ele dirige os filmes. É o Christopher Nolan. Esse é um cineasta que eu já vi praticamente tudo que ele fez, o Evandro, acho que mais ainda. Você acha que ele é frio igual o Villeneuve, Evandro? Ou eu estou sendo maldoso? Eu gosto muito dos filmes do Nolan, mas eu não vou pipocar aqui, não. Ele tem uma frieza também, nos filmes dele. Os filmes dele são um tanto quanto frios.
Você vê isso no Batman, Cavaleiro das Trevas. Por exemplo, a grande cena trágica do filme, que é a morte da Rachel, é, você praticamente não se emociona com aquela cena, porque ela é jogada ali numa correria do protagonista, com Gordon e etc. E aí você quase esquece que tem um ser humano ali que vai ser explodido, que vai morrer, né? E uma outra coisa que aponta muito como uma falha do Christopher Nolan é que ele é meio puritano, né? O sexo não tem muito espaço nos filmes dele. Parece que as pessoas não sentem tesão. O Oppenheimer dele, o filme é bom, cara, mas é um filme, é um filme frio. E aí, como os filmes dele normalmente são bem longos, é um filme que você fica assim, tá, agora vai. Não, peraí, ainda não. Agora vai. Se você ver filmes do Christopher Nolan, você vai ficar, você já aprendeu a não ter mais expectativa no agora vai, porque agora não vai, né? Ele não conduz o filme para criar, e é interessante, ao mesmo tempo isso acaba sendo talvez uma qualidade, né? Ele não tem como outros diretores tão comerciais quanto ele, tão filmão dos grandes estúdios como ele, aquela coisa do tentar pegar você no te peguei, né? Ou, pra caramba, o cara me fez, né? Aquela expressão britânica, né? To be on the edge of the seat, né? Ficar ali, assim, ó. Ele não te faz muito isso, né? No Batman, né, que é um filme de super-herói, ele é muito diferente de outros filmes de super-herói completamente. Pegar os filmes do Christopher Nolan do Batman e comparar com os filmes da Marvel, né? Aquela coisa, o Capitão América pegou o martelo, meu Deus! Sabe? Você não vai ver nada chegando perto disso. Aí você fala, não, mas é porque o personagem é de uma outra complexidade e é uma coisa mais intimista. Não acho que é por isso, porque você vê isso em outros filmes do Christopher Nolan, que não tem a ver com a coisa sombria do personagem Batman Bruce Wayne. É uma coisa dele, né? Essa coisa meio fria. Eu acho que isso vai até pro sexo. Esses personagens aqui, eles não têm embate. Sexo embate demais para esses personagens aqui. Né? É tudo muito racional demais, né? E eu tenho uma outra crítica ao Christopher Nolan que eu acho que é uma coisa que você não gosta e eu acho que ele tem, né? Que é a parada da complexidade vazia. Eu acho que às vezes ele vai na onda da complexidade vazia. É muito complexo, é muito não sei o quê, é muita. Peraí, vai aqui, fez não sei o que lá e tá. Pra quê? Levou a quê? Levou a nada, cara. Levou a nada. É tipo, o diretor fazendo ali as elucubrações dele e contando com a divulgação mega milionária de Hollywood para as pessoas comprarem a ideia dele. O tesão nos filmes do Nolan é o tesão dele pelo roteiro complexo, né? É um tesão pessoal dele, né? Porque ele vem aquela coisa assim, eu vou puxando aqui várias cenas que são de linhas de tempo diferentes, então estou mostrando aqui passado, presente e futuro ao mesmo tempo, e daqui a pouco eu venho com um monólogo de um ator que vai fazer presente, passado e futuro fazerem sentido, né? Vai vir aquele que é o monólogo do Gordon no final de Cavaleiro das Trevas, né? Enquanto ele está falando, estão sendo mostradas cenas aleatórias, e aí pronto, aquele monólogo ele fecha de forma brilhante aquelas cenas todas, aparentemente desconexas. Então existe um tesão ali em mostrar, poxa, eu sei fazer um roteiro que vai e volta no tempo, que brinca com começo, meio e fim, e que fecha de uma forma brilhante, com um monólogo espetacular, que vai ficar, que entrou para a história, né? Esse monólogo se você procurar no YouTube, a quantidade de pessoas que reproduzem esse monólogo. Vamos falar aqui do gênio do cinema, Quentin Tarantino. Talvez seja o mais polêmico aqui, não sei, né? Mas porque eu acho que ele tem uma torcida, mais do que fãs, tem uma torcida Tarantino, né? Cara, Tarantino, eu acho que ele sim, ele tem um mérito assim. O Tarantino, ele é um cara que ele sabe muito bem usar a linguagem de cinema. Ele aprendeu muito bem com os diretores que ele copia. E esse que é o lance.
Porque a galera fala, o Tarantino é genial, olha só essa cena. Cara, o Tarantino ele pega cenas de outros filmes e faz exatamente igual, os mesmos planos, não sei o quê. E, cara, e isso entra na conta dele estar fazendo uma homenagem. Mas quando você só faz isso com muita frequência, é de pensar, será que isso é uma homenagem? Ou é que o cara só sabe fazer a cópia, né? E aí o grande mérito do Tarantino, não estou afirmando isso não, hein, gente? Mas eu estou levantando essa tese. O grande mérito do Tarantino seja o de ser um cara que tem uma capacidade de absorver o que os grandes diretores que ele admira fazem muito bem e reproduzir isso nos filmes dele. E o outro segundo mérito dele foi o de conseguir ter a esperteza de fazer o seguinte: eu vou sublinhar bastante as minhas influências. Você vê lá o Don Siegel, você vê lá o Sam Peckinpah, você vê lá, por caramba, Sam Peckinpah purinho, exatamente. Don Siegel purinho, né? Por quê? Porque eu vou sublinhar isso, que a menina me acusar de estar copiando. Vai falar que eu sou um cara que homenageia os grandes caras da New Hollywood nos anos 70, né? Que normalmente são os diretores que ele mais gosta. Então, acho que talvez os grandes méritos dele sejam esses, essa capacidade de aprender, porque ele realmente, cara, ele usa muito bem a câmera, os planos, os cortes, né? E sublinhar, ser esperto para sublinhar, para a galera não acusar ele de plágio ou de um cara que só copia os outros. Isso que você falou faz todo sentido, né? Para você ter uma ideia, ele conseguiu fazer um western com uma trilha sonora do Ennio Morricone, né? Então aí ele realizou o sonho de ser Sérgio Leone por um dia ou por alguns meses. E é óbvio que ele é um fanzaço do Sérgio Leone. Tem isso, né? Sim, nos filmes dele, essa coisa de pegar um monte de coisa que ele gosta e eu acho que ele nem bate no liquidificador, né? Porque se você bater no liquidificador, sai uma outra coisa, né? É igual o bonde lá, batido, como é que é? Mexido, não batido. As referências dele são mexidas só, não são batidas. Aqui, para ser justo, né? Tem algumas vozes que se levantam contra o Tarantino praticamente desde que ele surgiu, mas são vozes pouco ouvidas. Eu me lembro de um professor da UFRJ, especialista em história do cinema, que ele já nos anos 90 falava da violência sem função dramática nos filmes do Tarantino. Então, não era aquela crítica assim, moralista, oh meu Deus, olha que violência estúpida, não é isso. É o cara falando assim, é uma violência sem sentido fílmico, sem sentido dramático. Uma violência que não acrescenta nada à trama, que não sublinha nada da trama. E aí vem como grande exemplo aquela cena de tortura do policial no Cães de Aluguel, que é uma cena que está ali praticamente por um gozo, um gozo sádico, não é? Mas que realmente não tem muita função Esse filme dentro. inteiro, na verdade, é assim, né? Se você parar pra É, pensar. É um filme que é uma aula de cinema, mas é um filme absolutamente sem por que existir. se você pega lá o Sob Domínio do Medo, do Peckinpah, é um filme, em alguns aspectos, ele é horroroso, né? Porque os abusos sexuais ali dentro do filme são nojentos, mas eles têm um sentido. Por mais horrorosos que eles sejam, eles têm um sentido. Porque ali o Peckinpah, ele tá explorando a questão do falso moralismo, né? Daquelas pessoas que se colocam como eu sou um cara do interior aqui, defendo a família tradicional, os valores cristãos, não sei o quê, e depois vai lá estuprar a menina lá, que era uma adolescente quando saiu da cidade, está voltando. Agora o Tarantino não, no Tarantino aquela cena da tortura do policial, ela está falando o quê? Ela está passando qual mensagem? Nenhuma, né? Ela não está sublinhando nada, ela não tem sentido nenhum ali. Então acho que ele tem esse problema, esse gozo da violência, do sadismo, por si só, sem um sentido. E quando ele coloca um propósito para a violência, é uma coisa meio quinta série, né? Django Livre, pô, catártico, pô, racista ele merece aquilo mesmo. Mas, mas não deixa de ser uma palavra quinta série, não é muito. Cara, não vai resolver o racismo isso aí.
é só catártico, né? Quando você vai ver, sei lá, o Bastardos Inglórios, cara, catártico. Nazista merece isso mesmo. Mas quinta série, não é uma coisa que serve para você botar o quinta série, que quer sair dando porrada em todo mundo, para fora. Agora, eu acho que o pior do Tarantino não é nem isso. O pior do Tarantino, o que eu já deixei num momento aqui bem ensaiado, é que ele é um cara misógino, assim. Se eu acho que tem misoginia nos filmes do Vermelho, o Tarantino, ele é um cara nojentamente misógino. O Tarantino, ele tem um prazer que tem que ser muito passador de pano para não perceber, ou para fingir que não percebe, que tem um prazer, né, psicanalítico, assim, de ver mulher sofrer, né? Todos os filmes dele, as mulheres sempre sofrem muito, muito. É uma parada assim, e é uma parada sempre meio nojenta, né? É a mulher que tem o olho arrancado, o personagem da Daryl Hannah no Kill Bill, a outra que tem o tampo da cabeça, que o personagem da Lucy Liu, é sempre uma coisa A muito própria grave. protagonista, né, enterrada viva. Pois é, e assim, passa o filme inteiro ensanguentada e machucada. O Tarantino tem um prazer de ter corpos femininos ensanguentados e machucados, né? Aquele que eu acho o pior filme dele, que eu acho que foi quando ele se perdeu de vez, né? Que assim, tipo, não tem mais volta pro Tarantino, que esse Era Uma Vez em Hollywood. Que, cara, negócio lá, mais um quinta série, né? Vamos matar todo mundo no final, que impedir o assassinato da Sharon Tate, como se ele fosse muito preocupado com mulheres não sofrerem, o misógino que ele é. Né? Mas aí vai matar as mulheres que mataram a Sharon Tate, como que mata? Uma é torrada pelo lança-chamas, aí você vê o corpo carbonizado da mulher, né? Sabe? Sempre umas paradas assim. É sempre um prazer. E ele já admitiu isso. Ah, você está vendo coisa. Não, ele já admitiu. Eu falei, cara, esse cara deve ter problema com a mãe. Eu falei uma vez. E eu vi ele dando uma entrevista e que ele falou que ele tem problema com a mãe dele. Então ele tem uma parada ali que ele tinha que resolver na terapia lá, com mulher, com a figura feminina, que ele joga tudo pro filme. Alguém vai dizer, mas artista não é isso? Há um limite, né, cara? A arte é a expressão do seu eu, né? Mas o seu eu é tão doentio assim, que é a única coisa que consegue fazer. Aquele personagem da Jennifer Jason Leigh, que já começa o filme perdendo um dente, tomando um soco, né? No Os Oito Odiados. Muito odiado, Cara, aquilo ali, assim, gente, os filmes dele tem uma coisa que os personagens são interessantes, e ele se cerca de bons atores, porque ele também não entende porcaria nenhuma de trabalho de ator, ele não é bom diretor de ator. Vai falar, ele dirige, não dirige nada. Ele se cerca de bons atores que compram a briga dele, que sabe que vão ter aqueles personagens histriônicos para fazer, e os caras vão lá e ele dá chance para atores que estão meio escondidos, aí o cara abraça aquilo ali, né? E ele é um cara que ele não tem moral para discutir com o Leonardo DiCaprio vai fazer o que ele quiser mesmo, e aí ele vai arrebentar, vai socar o prato, vai cortar a mão, e vai passar na mão da atriz, e, pô, a cena fica genial, porque é mérito do Leonardo DiCaprio, sabe? É isso. Então, assim, e tanto que ele não entende de ator, e, né, que você citou o Paul Dano, vamos falar disso? Isso é importante, cara. O Paul Dano é um dos melhores jovens atores dos Estados Unidos, já tem algum tempo, é um ator diferenciado, assim, um ator muito diferente. Ele não é, você não vê um cara fazendo uma coisa parecida com o que ele faz. Ele é muito bom, muito bom. E o Tarantino falou que ele é o pior ator do SAG. Para quem não sabe, o SAG é lá o sindicato dos atores dos Estados Unidos, tem até o prêmio lá do SAG, né? Falou que o filme do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro, é ótimo, só não é perfeito. Ele fez uma lista dos melhores filmes do século XXI, né? Uma coisa assim, na opinião dele. E ele colocou o Sangue Negro entre os cinco, mas ele falou que não era o primeiro porque tinha o pior ator do SAG no negócio, que era o Paul Dano. Né? Felizmente, a galera saiu uma grita para defender o Paul Dano, e até o Ethan Hawke falando que foi positivo que o Paul Dano descobriu que ele é muito amado, porque o número de pessoas que bombardeou o Tarantino e defendeu o Paul Dano não está no gibi. Então isso já é mais uma prova. O cara não entende merda nenhuma de ator, né? Ele só entende de botar a mulher para sofrer no negócio e de copiar os diretores que ele gosta. Esse é o mérito dele, para mim. Só
a amostra que o Paul Dano deu início de carreira lá no Pequena Miss Sunshine, né? Quem viu aquele filme sabe como o cara é bom, né? E dali ele só foi fazendo cada vez melhor, né? Pô, e Então, muitos, cara. O próprio Sangue Negro, o Brian Wilson, dos Beach Boys, cara. Muitos filmes bons. Ele é muito bom ator, muito versátil, cara. agora, e concordo inteiramente, cara, essa necessidade do Tarantino, esse gozo que ele tem com o sofrimento feminino nos filmes dele, eu acho que assim, esse Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que ele pegou todas as características ruins dele, botou num pacote e mandou, e eu acho que só não enxergou quem não quis, né? Porque, assim, tá ali as taras deles de filmar quase a polpa da bunda da Margot Robbie, e outras atrizes que tinham no filme, e ele com a câmera mostrando de baixo, pegando as coxas, nádegas das atrizes, então aquela coisa assim, meio de abusador mesmo, de tarado. Aquele personagem do Brad Pitt, meu Deus do céu, o cara é um psicopata de mulheres, né? O filme deixa claro que ele matou a mulher, não é? Então, um cara que sente um prazer em fazer violência com mulheres. Então, ele pegou tudo de ruim, né? Todas as características dele ruins e colocou num filme. A questão racista com Bruce Lee, né? Como ele pega lá e mostra um Bruce Lee que a gente sabe que na vida real não era aquilo, né? Pessoas próximas ao Bruce Lee falam que ele era desafiado em todo filme dele. Chegava algum ator lá que interpretava um vilão e chamava ele para uma luta, a Vera, e o Bruce Lee declinava de forma muito educada, dizia não, não vou. Então, até essa coisa racista, né, de colocar um Bruce Lee arrogante e tudo e tal, que só existe na mente doentia dele. Acho que quem viu Era Uma Vez em Hollywood e continua achando Tarantino gênio é porque não quis ver o que estava claro ali no filme. E agora vamos falar, será que tem defeitos esse cara, que é chamado por muitos de o maior diretor vivo, Martin Scorsese? Tem, Vitor? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Agora, como cineasta, eu vou divergir aqui na lista. Não tem. Para mim, não. Mas você, obviamente, acha que tem, vamos bater esses defeitos, esses pontos negativos do Scorsese, que provavelmente tem, mas eu acho que como cineasta, não. Os meus problemas com o Scorsese. Em primeiro lugar, eu não tenho hate nenhum, assim, como é esse hate gratuito, né? Simplesmente existem coisas que me incomodam e eu não posso fingir que não me incomodam só porque o cara é famoso e é considerado um grande diretor, né? Eu admito que ele filma muito bem, né? Ele domina a técnica muito bem, né? Isso é inegável, tá? Eu gosto de alguns filmes dele, gosto bastante, especialmente um filme que a galera não valoriza muito, chamado O Aviador. Eu acho um filme interessantíssimo, mas algumas coisas na filmografia do Scorsese me incomodam um pouco. Todo diretor ele tem a sua assinatura, né? As suas características, aquilo que ele gosta de filmar, né? Mas eu acho que ele se torna um tanto quanto repetitivo nesses filmes de gangues, de gangsters, né? Filmes sobre máfia, reforçando certos estereótipos, glamourizando certas coisas, né? Bons companheiros. Você pega o Cassino, tem ali uma certa glamourização, né? da, da máfia, né? Existe ali aqueles caras que têm uma honra, né? Aquela noção da máfia tendo a sua honra, o seu código, e existe aqueles que quebram um código e tudo e tal. E se você pega filmes mais realistas, como um filme que hoje em dia ninguém lembra mais, chamado A Gamorra, né? Que é a máfia de Nápoles, né? Do sul da Itália, lá.
que é uma coisa totalmente sem glamour, né? Os caras vivem de explorar pessoas pobres, né? Cobrar um aluguel extra de um prédio, né? E as pessoas só poderem comprar no comércio da máfia. É uma coisa mesquinha, é uma coisa cruel, não tem nenhuma noção de honra, não tem nada disso, né? Não tem lá aquelas famílias dos patriarcas mantendo ali uma honra, uma coisa. E, na minha visão, eu acho que o Vitor vai discordar, ele dá uma passada de pano para a violência desses caras, né? Eu me lembro no filme Cassino, tem lá o personagem do Joey Pesci, e o cara tá numa cena matando uma mulher friamente, porque ela era uma juíza, ou alguma coisa assim que ia atrapalhar o esquema daqueles mafiosos que estavam por trás do cassino. E no dia seguinte, ele tá lá preparando cereal para o filho. Se fosse só isso, beleza, mas o roteiro faz questão de colocar uma fala de tipo assim, olha, o fulano ele é humano também, olha como que ele se preocupa pelo filho. Ele faria tudo pelo filho. Né? Ele é aquele cara que matou aquela juíza friamente na cena anterior, mas olha aqui como é que ele tem um lado humano, se preocupa com o filho. Claro, todo mundo tem um lado humano, tem um lado, a não ser que seja um psicopata, né, diagnosticado, todo mundo tem um lado humano, mas aí fica meio que assim, como se uma cena estivesse justificando a outra. E ainda tem algumas cenas de violência dele, embora ele esteja aqui na imagem ao fundo, aqui no embate com Tarantino, ele tem uma característica semelhante ao Tarantino, às vezes, claro que o Tarantino tem muito mais, certas cenas de violência sem muito sentido dramático dentro da história. Quando ele faz aquela cena do Joey Pesci num bar, pegando a caneta e furando a garganta do cara, ele já tinha estabelecido que o Joey Pesci era um cara extremamente violento. Já tinha estabelecido em outras cenas que ele era um cara que podia ir do 0 ao 100 de um segundo para o outro. Né? Então, para que aquela cena dele furando a garganta do cara com uma caneta por um motivo besta, um motivo tolo? Né? Então, ele tem, às vezes, também um pouquinho dessa violência meio gratuita, meio sem sentido dramático. Cara, eu discordo de tudo que você falou. Tudo. Eu acho que você tinha que... Acho que a sua implicância com o Scorsese, que nasceu em algum momento da sua vida, te impediu de entrar no Scorsese e você deixou um teu preconceito. Ele não é obcecado por falar de máfia italiana, cara. Ele é obcecado por falar de Nova York. Imagina que, sei lá, vamos chamar para nossa realidade. Você vira cineasta, você lá cresceu em Belfort Roxo ali, não sei o quê. E assim, eu também cresci em bairros parecidos, assim, aquela realidade do seu dia a dia, que você mora num lugar que é meio que abandonado pelo poder público, né? Que você tem uma realidade que as pessoas que vivem naquele lugar têm que criar uma dinâmica quase própria, à margem da lei, para sobreviver. Então, você vive naquele lugar em que você sai para ir para a escola, para ir na quitanda comprar verdura, e você passa pelo fulano de tal, bom dia, eu sou fulano. O cara é matador, você sabe disso. Você sabe que aquele cara é matador, né? Você, não sei o que, morreu, não sei o que. A gente já sabe que foi aquele cara e tu fala com ele. E assim, e a galera ali, quando tem algum problema, que aparece um bandido na rua, assaltou, roubando as casas, vai falar com ele, não vai chamar a polícia, né? Provavelmente ele é da polícia, né? A gente viveu essa realidade, a gente sabe como a ética na prática desses lugares, que são à margem da lei, à margem do poder público, a dinâmica das relações das pessoas que vivem nesse lugar é completamente amoral e para as pessoas puritanas imoral, né? E é sobre isso que ele fala. Ele não fala só com relação à máfia. Quando ele fala, por exemplo, de aquele filme, esqueci o nome agora, vou botar na edição, com a Michelle Pfeiffer e o Daniel Day-Lewis. Aquele filme é um filme sobre a história de Nova York, e não tem nada a ver, é sobre uma família aristocrática. Ele é obcecado por falar sobre a realidade dele, sobre Nova York. Quando essas coisas que ele faz desses personagens, ele não está querendo falar da violência do personagem, ele está querendo falar exatamente dessas relações, ele fala de pessoas absolutamente comuns que vivem nessa dinâmica de relações, nesses lugares à margem, e como essas relações se desenvolvem,
e como as coisas são banalizadas para essas pessoas. Não é o Martin Scorsese que está banalizando a violência, ele está mostrando como isso é banal naquela realidade na qual ele cresceu, na qual o De Niro cresceu, por isso que o De Niro entendia tanto ele. Essa realidade do cara que, sim, eu matei a mulher e estou fazendo café para o meu filho, né? E, pô, com carinho ali com o meu filho, ele não está exaltando isso, ele está mostrando como essa parada é banalizada na vida desses caras, né? E ele tem um dos primeiros filmes do Scorsese, que também fugiu agora, vou botar na edição, que é um filme com o Harvey Keitel e o De Niro, que fala só sobre os amigos. Talvez ver esse filme, que é um dos primeiros, se não o primeiro filme do Scorsese, o primeiro longa, dá para, a partir desse filme, assim, já entendi o que esse cara está querendo dizer. Em todos os filmes que está ali para frente, ele está falando sobre essas pessoas. É tipo aquele bando de amigo ali que vivem de distorção, não sei o quê, sei que lá, de querer ser o mais malandro do bairro, não sei o quê. Ah, que filme tolo, que filme bobo. Cara, isso é a realidade que esse cara viveu. E como a ética e como as relações se moldam nesse lugar absolutamente esquisito. Cara, como assim esse cara ele tem esse carinho ele tem essa lealdade com os amigos, esse carinho com os filhos, com a mãe, não sei o quê, e ele faz o que ele faz. É sobre isso que ele está falando. Olha só como ele faz, por exemplo, com os infiltrados. Cara, de mostrar. Ele não está preocupado em mostrar todo o grande esquema dos infiltrados na polícia. Ele está querendo mostrar como é que as coisas nascem daquelas pessoas comuns. Aquele moleque ali que conheceu o personagem do do Jack Nicholson lá e queria entrar para a máfia, não sei o quê, e entra para a polícia, e o outro que não queria entrar para a polícia, ele queria ser mais... Sabe, aquela confusão, são pessoas comuns, pessoas iguais, que por detalhes mínimos ali vão para caminhos diferentes, se matam no fim, né? É sobre isso que ele está falando, ele não é uma obsessão. Aí é aquela questão, você pode falar, cara, estou enjoado de ver os Scorsese ficar falando sobre isso, já entendi isso lá atrás, no primeiro filme dele, em 1970. Entendi ele falar isso em Taxi Driver, né, que é uma outra dinâmica de como esse lugar à margem faz na cabeça de um cara que enxerga isso de uma forma meio psicótica, né? Já entendi, aí ele faz Bons Companheiros de novo, mas aí é um gosto pessoal, cara. Não é uma parada que eu acho que denigre ele como cineasta, né? Não acho que é igual ao Tarantino, não concordo com você, porque posso concordar com você que tudo bem, realmente, aquela cena do negócio, já tinha outras que mostravam, eu falei, pô, ele podia ter sido mais econômico, já foi, né? Já está sublinhando, mas daí a dizer que ela não tem propósito, ela tem propósito. Aquele cara aquela cena é até real, eu acho, aconteceu. Então, assim, nem tirou da imaginação dele. Como o Tarantino tirou da imaginação dele, explodiu. Como é que eu vou fazer para matar a mulher hoje? Né? Então, eu acho que não tem ele como cineasta, cara. Não tem ele como cineasta. Um cara que usa os jump cuts dele, um cara que tem aquela coisa das texturas que ele faz, como ele sabe usar plano, né? Putz, é genial demais, cara. Não tem como falar mal desse cara, não. Mas aí deixa eu fazer uma provocação. Eu vou dar um golpe abaixo da cintura. Essa provocação. Aí é o Toro Indomável. Então, por que o José Padilha, mostrando num tom quase documental o fascismo da PM carioca, a gente vai atacar o José Padilha e o Martin Scorsese fazendo exatamente a mesma coisa com esses tipos de Nova York, a gente aplaude, né? Porque tem uma dinâmica aí que é a mesma, né? O Padilha, ele está ali mostrando assim, a PM carioca é fascista, especialmente o BOP, né? Então, eu estou mostrando aqui como é, num tom quase documental. Aliás, parecido com o que o Scorsese faz, né? Um tom quase documental. Tá aqui como é que eles agem, né? Parará. Então, por que um a gente chama de fascista, né? E o outro, não, tá legal, ele só está mostrando tipos ali, né? Só porque um está mostrando algo que é politicamente contra a nossa visão, e o outro a gente entenderia a questão social que ele está trabalhando.
E aí? Cara, é porque isso é uma realidade do Scorsese. O Scorsese é esses caras aí. Ele é um Travis Bickle que não ficou maluco, foi fazer cinema. Ele é esses caras, ele cresceu ali. O Scorsese, essa é a realidade do Scorsese. É por isso que eu dei exemplo. Se você resolvesse fazer filme e você só fizesse filme sobre a Baixada Fluminense, sobre Belfort Roxo, sobre aqueles personagens que você conheceu na sua infância, que você cresceu, e você só fizesse filme contando essa realidade, só falasse de histórias da Baixada Fluminense, ninguém ia poder te acusar de qualquer coisa, porque, cara, isso é a própria essência do Evandro. Né? Ele está falando de uma coisa que ele viveu, né? E não uma coisa que ele está ali documental de fora, meio que eu acho que o Padilha tem. E aí eu discordo de você. Eu acho que o grande mérito do Scorsese, e até um dos grandes elogios que tem, né? Porque eu até vi um dos motivos porque o Scorsese é grande, é que ele tem uma capacidade de fazer você olhar pelo ponto de vista do cara, não é documental. Por exemplo, Taxi Driver, que está aqui atrás de mim. Pô, esse cara é odioso, esse cara é um boçal, esse cara é aquele cara do, pô, vou matar todo mundo porque eu acho que tá tudo errado, eu tenho que acabar com tudo que tá aí. Mas, cara, você acompanha o cara o tempo inteiro e você fica quase entendendo o cara. Isso é porque ele tira o documental, ele faz você, né, tá dentro do cara. Eu botei de propósito isso aqui, cara. Essa cena aqui é genial, cara. Você tá dentro do táxi com ele. O Travis Bickle tá falando com você. Até o Scorsese faz o ator, né, o personagem também, né, da cena. Então, então acho que para mim essa é a resposta. Primeiro de tudo, ele tá falando de uma parada que é absolutamente com autoridade, assim, e não existe um outro cineasta nos Estados Unidos que tem a mesma autoridade que ele para falar do que é a realidade das ruas de Nova York. E o que são essas relações tortas no nosso olhar moralista dessas pessoas. Ele não está glamorizando, ele está falando, cara, a gente tinha que conviver com essa galera. Como eu convivia com um cara que eu sabia que roubava lá dentro de casa, mas ele respeitava a mim porque eu era camarada dele. Então você tem que, porra, hoje em dia eu não quero ser amigo de pessoas que têm certas visões, mas, pô, quando você mora naquela realidade, você sabe disso, você também é de um bairro assim, né? Mas, cara, pelo contrário, tu quer ficar amigo do cara que tu sabe que é matador. Tu tem medo dele, mas tu prefere ficar próximo dele, né? Então é isso que ele está retratando. Será que o Padilha está fazendo a mesma coisa? Eu acho que não. Então eu acho que essa que é a diferença. Gritante, assim. E o Tarantino está fazendo a mesma coisa quando ele fica lá criando mil e uma maneiras de matar uma mulher ou de torturar uma mulher? Acho Não, que aí o é. Tarantino não. Tarantino não. Quer dizer, a Não, eu autoridade ele falei. até tem, porque eu acho que sai da cabeça dele. Ele deve Não, ficar pensando em como matar a mulher o tempo inteiro. Mas, não, assim, a semelhança que eu falei foi a semelhança lá da cena da canetada, que ali parece muito uma cena de um filme de Tarantino. mas não é, cara. Eu não acho que A- seja. Não concordo. Sei lá, aquela cena, não sei, né, ela me incomoda porque para mim ela é desnecessária. Ele já Mas aí tinha, eu vou fazer. Então, ele já agora já tinha que você. estabelecido que aquele cara era aquilo. Aí eu posso concordar com você. Aí, assim, Pronto. eu teria colocado essa cena a menos. Ou tiraria uma cena antes para deixar essa. Beleza. Aí cada um faz o seu filme. Quando você vai fazer um filme, você não faria igual você. Sei lá, se você fosse fazer um filme do Christopher Nolan, você, por mais que goste do Christopher Nolan, você não faria igual a ele. Né? Você teria outras opções diferentes, às vezes. Assim, a questão, eu vou fazer uma provocação, então. Até que ponto você não está colocando uma coisa do incômodo seu no cinema do cara? Não, pode Tipo, ser. cara, é uma parada parecida do nosso próximo cineasta, que você falou para mim, vou entregar aqui pro público, que você tinha falado do negócio do Menina de Ouro. Sim. Que, assim, cara, eu não gosto de personagem, não acho que estou cometendo uma inconfidência, eu acho que você mesmo vai falar sobre isso. Ah, não gosto dessa coisa do fazer o personagem. Pô, ficar fazendo personagem, sofrer muito, isso me incomoda. Eu não gosto desse tipo de filme. E, cara, eu acho legítimo. Eu posso dar o exemplo de 12 anos de escravidão. Eu vi esse filme, eu não quero ver de novo. Por que eu não quero? Eu até tentei ver quando foi para televisão, eu parei de ver em meia hora. Porque o filme é ruim, o filme é excelente. O filme é excelente, tem que ser visto geral. Mas, cara, assim, tem coisas ali que me incomodam muito. Me incomodam na minha vergonha de branco,
sabe? Me incomodam em muita coisa, né? Me incomoda porque é triste demais. Então eu prefiro não ver. Até que ponto o fato de você não gostar desse tipo de relação, talvez até porque você cresceu e você foi obrigado a fazer o que o Scorsese fazia também, sabe? Pô, esse cara é matador, mas eu sou obrigado a dar bom dia para ele, e até, pô, talvez isso, sei lá. Eu acho que você está certo, cara. Tanto que eu falei assim, ele domina a técnica de forma É mais do espetacular, que dominar a né? técnica, cara, Ele, porque ele não ele, domina a técnica, ele usa a técnica artisticamente, não é não, Spielberg, entendeu? sei, não, eu sei, mas assim, mas eu falei, mas é uma coisa são coisas que me incomodam, entendeu? Eu não estou dizendo que ele é menos cineasta por isso. Então, mas eu não colocaria como meu top 5 de cineastas, exatamente porque essas características me incomodam, né? Mas é óbvio que eu tenho consciência que é algo que não bate certo aqui comigo, né? E essa questão dessa violência, etc. E talvez tenha até a ver com isso que você falou aí, por ter convivido com tipos parecidos, né? Então, de repente, existe ali uma mágoa, uma vontade de se distanciar dessas pessoas, alguma coisa assim. Eu admito, Pois é, eu acho que sem na querer a gente filmografia chegou num dele. lugar muito legal nessa discussão. Que é o que a gente vive falando aqui no Banda do Pop. Cara, a gente tem que saber separar o que é o nosso narciso ferido e o que é a qualidade do que a gente está resolvendo analisar, né? Quando a gente vai falar de uma música, de uma banda de rock, né, de um filme, cara, a gente tem que conseguir separar, cara, isso aqui me incomoda por causa de alguma coisa que é minha. Ou isso aqui eu gosto muito por causa de uma coisa que é minha também, sabe? O que frequentemente a gente vê é aquele negócio que a gente falou no outro vídeo, né? Eu gosto, é bom. Eu não gosto, não é bom. É importante para mim, é importante para o mundo. Não é importante para mim, é irrelevante. E assim, e eu acho que é muito legal, porque eu bato nessa tecla, não estou implicando com ninguém, não. Todo mundo tem direito ao seu gosto e a escolher, não quero ver isso, não gosto disso, não vou ouvir essa música, não quero ver esse filme. Mas assim, se a gente está vivendo uma época muito perigosa, todo mundo opina de tudo, né? Todo mundo tem opinião para tudo. Ciência, cara que estuda, historiador, serve para nada. Porque todo mundo sabe de história mais que historiador, todo mundo sabe sobre política mais que cientista político, sociólogo, não sei o quê, babá, né? Todo mundo tem opinião para tudo. A rede social deu aquele negocinho ali que o cara pode escrever e ganhar uns 5 likes, o cara acha que a opinião dele vale. Mas quando a gente se propõe, eu acho que é muito bom exercício. A gente, cara, vamos falar do negócio. Deixa eu conseguir tirar o meu ego aqui, deixa eu tirar o meu narciso ferido, ou a criança feliz, porque também tem a criança feliz, né? Putz, cara, eu vi esse filme aqui com meu pai, cara, sabe? Isso é uma delícia para mim, cara. Começou a trilha sonora do filme, eu já começo a ficar emocionado. Agora, o filme é uma porcaria. Saber separar. Mas não, que as pessoas falam, não, esse filme é ótimo, como assim esse filme é ruim? Cara, você está conseguindo perceber que o filme ele é ruim, se você for olhar tecnicamente, se você ele é ruim, você tá falando que ele é bom só porque você via com seu pai e isso te remete a um momento feliz na sua vida e tudo bem, mas na hora que a gente discutir, a gente tem que separar isso. É isso, acho que a gente chegou numa discussão bacana nesse lugar. E tem uma coisa, eu estou falando aqui, mas, por exemplo, eu tenho eu sou antigo a esse ponto, eu tenho a minha coleção de DVDs e Blu-rays, e eu tenho Eu dois tenho, eu filmes. tenho VHS ainda, hein? E eu tenho dois filmes do Scorsese nessa coleção que eu amo, né? Que é o Aviador e A Invenção de Hugo Cabret. E realmente, porque são filmes que têm uma vibe que bate melhor comigo, né? Porque nos dois filmes eles são meio que uma exceção na filmografia do Scorsese. Ele tem uma grande ternura com os protagonistas, né? O protagonista do Aviador é um cara que, assim, politicamente, tudo a gente acharia um escroto, né? Foi um cara que denunciou gente na época da caça às bruxas e etc. Mas o Scorsese tem uma ternura tão grande por aquele protagonista que eu não consigo esquecer que o Joey Pesci matou a mulher na noite anterior, mas eu esqueço que o Howard Hughes, né? Uhum. Eu esqueço que ele dedurou gente na caça às bruxas, porque pela ternura que o Scorsese tem.
pelo protagonista. E no Hugo Cabret a mesma coisa, né? Existe ali uma ternura por aquele protagonista. Então, acho que é essa questão mesmo de que eu acho que ele é um cineasta melhor, para mim, quando ele vai mais para o lado da ternura do que por esse outro lado de mostrar a vida bandida ali, a vida como ela Então, é. eu te faço uma proposta. Porque isso que você viu no Aviador e no Cabré é uma marca registrada do Scorsese em todos os filmes. É por isso que você se incomoda com o Joe Pesci. Porque ele trata aquele personagem com ternura. Ele humaniza todos os caras. O Travis Bickle aqui. Ele humaniza esses caras. Ele não julga esses caras. E aí o que acontece? Quando ele não julga um personagem de um filme como o Cabré, para você é ótimo, porque, cara, esse filme é gostoso, esse filme é bonito, né? Agora, quando ele não julga um cara que você já está julgando, que nós estamos julgando, que a gente acha ele um horror, e a gente se incomoda, cara. E aí a gente falha em ver que, cara, mas eu estou sendo absolutamente democrático, igualitário com todas as minhas criaturas. Eu trato com a mesma ternura que eu trato o Howard Hughes, eu trato o Travis Bickle. Veja, por exemplo, que eu revi recentemente, então tá fresquinho na cabeça, o Touro Indomável, cara. Que o Jake LaMotta é um cara horroroso. Com a esposa, não sei o quê, o cara é horroroso. Mas esse poder dos Scorsese de fazer você entrar na vida do cara, você fica até, tu é um PDP, cara. Mas tudo bem, vamos lá, eu vou contigo aí. Pô, porque ele não tá julgando. É um ser humano, cara. É um ser humano com tanta. Formado num lugar tão louco que, assim, não tinha como dar outra coisa. O julgamento é seu, é meu. Né? O Scorsese não tá julgando. Então, isso que você viu. É engraçado você falar isso, porque, assim, vai ver. Porque isso que você viu no Aviador e no Cabré, ele faz com todo mundo, cara. E talvez isso aqui incomode a gente ver ele fazer isso com o Trevor Bickle, com o Jake LaMotta, com lá o personagem do Joe Pesci, sabe? Esses caras são horrorosos, entendeu? Sim, Mas, sim. pô, mas ele é igualitário com as criaturas. Ele trata todo mundo bem. Personagem do Gangue de Nova York, do Daniel Day-Lewis, cara, é um horror. Um racistaço. Mas você não tem um ódio do cara, assim. Você escuta o que ele tem a dizer, entendeu? Ele não pinta as pessoas de. Ele não faz essa coisa que a gente mesmo reclama. O mocinho e o bandido. Você já sabe desde sempre a quem você torce e quem você odeia. Não, cara. Quem você vai torcer, quem vai ser. Eu não tô falando para você fazer torcida. Os Scorsese é meio isso. Eu não tô falando para você fazer torcida. Porque todos os meus personagens são péssimos. Se for para torcer, é para torcer para nenhum. Tem muito filme dele que é assim. Não tem nenhum personagem para você torcer. Pô, Taxi Drive. O protagonista é um bolsominion, né? Que, sabe? Os caras que ele mata são piores que ele, cacete. Então, sabe, tá torcendo pra quem? Vai ficar com pena do cara que ele matou? Não dá. Vai ficar com pena dele? Vai dar razão pra ele? Só se tu for um doente que nem ele. Então, assim, é meio isso. Fica assim, como é que você fica nessa parada? Até a personagem da Jodie Foster, por exemplo, que é uma prostituta de 13 anos. Cara, é obviamente uma vítima. Tem raiva dela. Ela é sonsa pra caramba, cínica. Ele não tá julgando. Não, é uma vítima. Apiede-se dela. Não, cara, ela tá na rua, cara. Essa menina aí é mais esperta que vocês todos que estão assistindo. Entendeu? Né? É meio isso. Né? Acho que vale uma revisitada nos processos. Mas, Beleza. enfim, vamos no próximo. Vamos no próximo, vamos no próximo. E para fechar aqui a nossa lista, para ninguém dizendo que eu sou tendencioso, é um diretor que eu gosto bastante, gosto de muitos filmes dele. Tem 2 filmes dele que estão entre os meus. Se eu tivesse que botar uma lista de top 10 melhores filmes de todos os tempos, esses 2 filmes estariam na lista, que é o Clint Eastwood. Mas mesmo assim, eu consigo ver coisas que me incomodam muito na forma do Clint Eastwood fazer cinema. Eu tenho uma coisa que me incomoda no Clint Eastwood, mas não é na maneira dele de fazer. É em algumas escolhas que ele faz. Por exemplo,
quando o Clint Eastwood, ele é um diretor muito comercial, ele trabalha, ele diferente do Tarantino, do Scorsese, que a gente falou aqui, só fazem trabalhos deles. Esse é o meu projeto. O Clint Eastwood, ele dirige filmes que, assim, precisamos de um diretor aqui. Quer dirigir? Vai me pagar quanto? Ele faz. O American Sniper é um exemplo. Era um filme do Spielberg, que pulou fora do projeto, e o Clint Eastwood foi, eu dirijo. Bolsou a grana lá e fez um filme que eu acho uma porcaria de filme. Não só porque o filme não acho que o filme seja bom, como acho que o filme defende péssimos valores. Assim. E glamoriza o tipo, o herói que vai matar os outros na guerra e volta, mas ele é uma pessoa boa. Então, acho que essas escolhas são problemáticas. Que aí ele vai fazer uns filmes que você vê, putz, cara, esse filme aí, porra, é dispensável na sua carreira. Mas é um mestre também, né? O que você quer dizer? Um outro exemplo desse foi o Invictus, né? Que é aquele filme sobre o Nelson Mandela e... Cara, mas esse eu gosto. Então, mas esse filme não é um projeto dele, Sim, né? é uma encomenda. É uma encomenda, é uma Sim. encomenda. Começaram falando assim, quem vai dirigir? Aí Morgan Freeman. Ué, só tem um nome, Clint Eastwood. Meio que foi Morgan Freeman que bateu o martelo e As Pontes chamou. de Madison também foi um filme de encomenda. Ele não ia dirigir, ele ia fazer como ator, parece. Cara, é um diretor que eu gosto muito, mas eu vou na questão das escolhas também. Nisso eu sou semelhante a você. Mas só que eu questiono algumas escolhas de projetos dele, tá? Principalmente 2 filmes que vieram em sequência, Sob Meninos e Lobos e Menina de Ouro. O filme é sobre a mesma coisa, os 2 filmes são sobre a mesma coisa. É tipo assim, o mundo é cruel, né? O mundo é extremamente cruel, não tem espaço para quem é fraco, não tem espaço nem para quem é forte, imagina para quem é fraco, né? E diante de um mundo cruel, ninguém tem ética, todo mundo vamos dizer assim, cara, ele está errado na avaliação sobre o mundo? Não, ele não está errado, né? Realmente, a maioria das pessoas, diante de um mundo cruel, elas não vão ter ética nenhuma, não vão ter... Mas, assim, ainda que isso seja uma coisa da maioria, existe, sim, pessoas que, diante de um mundo cruel, agem de uma forma completamente diferente, né? Então, me parece que ele teve uma fase da carreira dele que ele insistiu muito nessa de o mundo é cruel e tudo parece um pouco o Machado de Assis na fase que ele escreveu os grandes livros dele, né? Que são todos assim, o mundo é um mundo cão. Tá? Mas talvez seja uma coisa que me incomode, né? Nem seja nem propriamente um erro de escolha. São escolhas que me incomodam. E eu acho que ele insistiu em 2 projetos seguidos, basicamente a mesma escolha. E também, às vezes, um excesso de crueldade que os roteiros dele têm com os seus personagens, né? Filmes em que os roteiros são excessivamente cruéis com os personagens são filmes também que, para mim, não são grandes filmes. Eu tenho dificuldade de chamar. Eu tenho dificuldade de dizer que Menina de Ouro é um grande filme na carreira do Eastwood. E sobre Meninos e Lobos, menos ainda. Né? Porque o Menina de Ouro, eu reconheço que aquele filme ali na mão de provavelmente qualquer outro diretor teria virado uma porcaria. Né? Com certeza, teria descambado para uma cafonice danada. Isso. De qualquer maneira, nunca estarão entre os meus filmes preferidos dele, esses filmes que ele exagera na crueldade dos personagens. O Gran Torino tem uma crueldade ali com os personagens? Tem. Mas, no fundo, tem uma saída de uma certa ternura pelos personagens. Por mais que aquele mundo seja cruel ali do Gran Torino, né? tem uma redenção, né, no Gran Torino, que aquece um pouquinho o coração, né? E no que para mim é a grande obra-prima dele, né, Os Imperdoáveis, ele desconstrói o mito do pistoleiro do Velho Oeste e, ao mesmo tempo, reforçando esse mito. É verdade. É uma coisa... cara, é incrível como ele consegue fazer isso no filme e
e não soar contraditório, não soar... Não, você entende no final, né? No final, quando ele começa... No final você entende que a única diferença de um homem comum que está tentando ali cuidar da sua fazenda, dos seus filhos, para um desgraçado, frio, assassino, que não vai pestanejar em matar as pessoas, a única diferença são álcool e circunstâncias. Não é? E escolha, né? Isso. Aí ele é um grande cineasta. Agora, quando ele fica nessa... Aqui, vou mostrar para vocês que o mundo é cruel, e no mundo cruel todo mundo é sacana, dá vontade de falar assim, cara, eu vivo no mundo, eu sei disso. Filmes, eles estão aí para falar as histórias do mundo, mano. Eles não estão aí para falar a história de Marte. Será que você não está, mais uma vez, colocando uma parada que te incomoda como um defeito do cineasta? Eu acho, Cara, Sobre Meninos e Lobos, um grande filme, um dos melhores dos mais recentes deles. Um grande filme. Um filme sobre como as circunstâncias podem pegar pessoas tão iguais e jogar umas contra as outras, assim. E o quanto a dureza do você achar que já conhece a verdade. A gente está vivendo isso nesse momento, cara, das pessoas que são ungidas de Deus, né? Que pode descer o próprio Deus e falar, cara, você está errado. Não, eu estou certo. Eu vou continuar nesse caminho, eu não vou mudar. E aí, o quanto isso pode levar à desgraça, e frequentemente leva. Para mim, o filme é sobre isso. Agora, isso é horrível, né, cara? O filme é muito triste. Agora, isso faz o filme ser ruim? eu acho que, assim, se o filme é sobre mundo também tem esperança. Entendeu? Não tem esperança nenhuma em Sobre Meninos e Lobos. Mas não precisa ter sempre. Por que precisa Cara, ter sempre? Agora eu ouvi fazer um filme que não tem esperança. Quantos amigos não se voltam um contra o outro por causa de uma história mal contada, por causa de uma verdade que o cara talhou em pedra e ele se torna irredutível. Aí você conhece histórias assim, eu conheço histórias assim, sem precisar ler no jornal, provavelmente de perto da nossa vida, né? cara, mas eu não tô cobrando sempre. Ele fez Sobre Meninos e Lobos e na sequência fez Menina de Ouro. E é a mesma coisa, não tem esperança. Tipo assim, Cara, mas o mundo é um mundo cão. Quer dizer, não ficou uma coisa meio repetitiva ali, meio... só porque foi um atrás do outro. Então, se ele tivesse É, feito um e depois fizesse dois filmes entre, aí isso ia mudar a qualidade dos filmes, porque tem dois não, filmes entre. cara, não, eu acho que ele ficou obcecado com uma coisa meio... eu acho que o cara, quando fica obcecado demais numa temática, isso diminui um pouco o tamanho dele, Se você né? fala que o Scorsese se repete, eu mesmo falei para você, sim, ele é obcecado em contar a história de Nova York, né? E aí ele acaba sendo repetitivo. De vez em quando tem um Cabré no meio, que tem um aviador no meio, que aí eu acabo que acho que são os filmes menores dele, assim. Apesar de gostar dos dois. O Eastwood não acho que ele se repete, não, cara. Pelo contrário, como ele faz muitos filmes de encomenda, eu acho que ele faz uns filmes que você vai dizer, cara, esse filme é do Clint Eastwood. É aquele Hereafter com Matt Damon, sabe? Que é do cara lá que com, sabe, coisa sobrenatural. Isso é filme de Clint Eastwood. Aí o Sim, cara faz sim. lá aquele Richard Jewell, do cara que impediu um atentado terrorista que evitou que mais gente morresse, e as pessoas duvidaram dele, até prenderam ele achando que ele tinha botado a bomba. Mas ele tem aquela mesma coisa. A paranormalidade é uma merda, é uma maldição. Ela só pode ser uma maldição, né? Que eu até achei uma coisa legal, que é o anti-nosso lar, né? É o anti-nosso Estava lar. precisando naquela época, é Tava verdade. precisando de um É, anti-nosso lar. No que nosso lar é tudo aquilo bonitinho, aquela é. coisa. E ali o Matt Damon, cara, eu não sei porque que essas coisas acontecem, eu não tenho controle sobre nada disso. E aí aquilo é uma maldição na vida dele, né? Mas novamente está ali a falta de esperança, né? A parada é uma maldição. O Dirty Harry dá esperança para todo mundo, é só meter um tiro de 44. Né? Mas ao mesmo tempo, o Dutch Harry, sempre quando ele vai resolver a parada, já morreu praticamente todo mundo, né? Não, acaba não sendo uma coisa tão esperançosa assim, Não né? é nem um pouco, né? Você Nem um achar que tudo tem que pouco. resolver na bala, na verdade não é. É. Não, mas mesmo nessa ótica, né? Da violência, porque se você pega a violência dos brucutus dos anos 80, eles salvam o dia. O Dirty Harry não salva o dia, né? São sempre filmes muito mais sombrios, né? Sim. Eu acho que tem cineasta que, se uma vez ele olhasse por um outro ponto de vista, aquilo ali o melhoraria. É o mesmo que vale pra gente, né?
que a gente estava discutindo no outro vídeo. Não adianta eu ficar aqui na minha época que era bom. Né? São essas coisas aqui que eu acredito que são as certas. Se você não se permitir, não, tudo bem, eu acredito que o mundo é um mundo cão e tudo e tal, mas em algum momento, se eu me abrir para outra coisa, será que eu não vou ser um cineasta melhor? Né? Eu acho que ele deveria se perguntar mais isso, mas agora, aos 93 anos, ele não vai se perguntar nada. Eu acho que não tem como fugir do fato dele ser um cara conservador, de certa forma, né? Mas eu acho que ele é uma figura muito complexa, cara, porque ele é um cara que ele é conservador, mas ele tem umas coisas que ele coloca nas atitudes e nos filmes dele que não são de conservador. Sim, né? sim. E é o que buga a cabeça da galera. Né? O Clint Eastwood é um tipo de cara que ele buga a cabeça da galera. Porque tem umas paradas que são muito reaças e umas que, pô, isso aí não é uma parada de reaça, não. Então, assim... Sim, ele convenceu o Gene Hackman a fazer Imperdoáveis, que o Gene Hackman chegou e falou assim, chega, cara, eu tô cansado de fazer filme de violência. E o estúdio falou, não, cara, faz esse filme aqui, que esse filme é uma grande mensagem anti-violência. E foi assim que ele convenceu o Gene Hackman a fazer Os Imperdoáveis. Então aí você vê, pô, um conservador com uma mensagem usando um western para fazer uma mensagem anti-violência, é um negócio meio que foge um pouquinho da casinha do conservador. Né? E um cara que fez todos os filmes do Dirty Harry, que era um racista, reaça, que achava que a solução era meter tiro. Né? Ele buga a cabeça da galera, realmente. Mas, enfim, isso é interessante. Tem mais algum aí na lista? Não, né? Não, fechou aqui. Posso falar um bônus só, na verdade, só para poder dar voz ao nosso recém-falecido Robert Duvall? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick é o genial Stanley Kubrick, de Glória Feita de Sangue, para mim o melhor filme de guerra de todos os tempos, de Spartacus, de Laranja Mecânica e tantos filmes mais. O Robert Duvall falou que assim, ele detestava o Kubrick. O Kubrick é superestimado, porque o Kubrick é o inimigo do ator. Ele é o inimigo do ator. Né? O Kubrick é o cara que ele tirou as piores atuações que eu já vi no cinema. Aí perguntam, qual? O Jack Nicholson, o Iluminado, Laranja Mecânica, sabe? São as piores atuações do cinema. Os filmes podem até ser legais, mas as atuações são péssimas, porque ele não entende nada de ator, porque ele fazia 200 takes. Como é que ele sabe a diferença do primeiro take pro 40º take? Não sabe, cara, não tem como. Então, assim, cara, ele detonava o Kubrick, assim. Porque o Robert Duvall, ele era desse, cara. Ele falava o que ele pensava, assim, e não queria saber qual ia ser a repercussão. Cara, aí é que tá o Kubrick. Eu não acho esse gênio todo, não, cara. Aí eu tô meio que no time do Val, mas assim, por exemplo, mas talvez aí eu admito que pode ser uma questão totalmente pessoal mesmo. Tá? Porque, por exemplo, Laranja Mecânica é uma grande tese sociológica, Eu detesto esse filme. Mas é um péssimo filme. Como filme, ele é bom, mas para mim é um filme absolutamente desprezível. E assim, tipo o Cães de Aluguel. Tem umas coisas ali que eu acho gratuitas e que me incomodam. Concordo, eu não gosto aquela cena de estupro, aquele negócio, eu acho um negócio gratuito. Eu acho Laranja Mecânica um filme bastante superestimado. O Iluminado, assim, o próprio Stephen King detesta. Falou que ele fez uma outra coisa completamente diferente. Sim, eu também não gosto. Já 2001, cara, não tem como falar mal, para mim, de 2001. E Spartacus e Glória Feita de Sangue são... E até um filme dele que é considerado menor, que é lá o Full Metal Jacket. É ótimo. Eu gosto desse filme, gosto muito. Melhor que Platoon. Sim, é um ótimo filme, mas tem essa coisa do Laranja Mecânica que eu acho muito superestimado. É um filme que me enoja. E o Iluminado também, eu nunca achei nada demais. Mas é diretor e diretor. O Clint Eastwood tem aquela que fala, né? Que ele não fala nem ação, né? Sim. Tá conversando com você. Isso. Às vezes ele só faz assim, o sinal que tá rodando, o cara vai. Mas tem umas paradas também do Clint Eastwood que tava falando que, assim, que ele não se deu bem com o Leonardo DiCaprio, sabia? Porque ele falou que teve uma parada que, assim, o Leonardo DiCaprio ele é tudo método, não sei o quê. Os atores de método são chatos pra caramba também. Aí tem uma parada que dizem que o Clint Eastwood virou assim, falou: isso não é Shakespeare, pô. E tem uma história que o Matt Damon conta dele do Invictus, que o Matt Damon gravou um take
E aí o Matt Damon, ele mesmo falou assim, não, chefe, deixa eu fazer mais um take. Aí ele falou assim, aí o Clint Eastwood respondeu, pra quê? Você quer desperdiçar o tempo de todo mundo? Eu vi essa entrevista, exatamente. O Clint não gosta, é o contrário do Kubrick. Ele só faz um take, não gosta de fazer dois. Mas assim, mas ele é de uma escola que ele precisou fazer muito filme comercial. Então, assim, quando você faz filme comercial, você não pode estourar orçamento. Então, o bom diretor de filme comercial é o diretor que cumpre o dia de filmagem e que não gasta rolo de filme. Ele foi criado nessa. Eu acho que ele é muito artista para um cara que foi criado assim. Esse, para mim, é o grande parada do Clint Eastwood. Assim. Como é que o cara conseguiu, tendo sido criado nesse lugar do cara que veio, até como ator, veio da TV, né? Uma coisa do cinema comercial rápido, toque de caixa, e ele conseguir fazer filmes artísticos a toque de caixa. Antes de me xingarem nos comentários, não esqueçam de deixar o like, né? De se inscrever no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez. Né? E pode me xingar, tem problema não, pode xingar à vontade. O importante é você se manifestar e a gente dialogar.